Evangelho de Marcos, capítulo de número 5, versículo 1 em diante. E chegaram à outra margem do mar, a província dos Gadarenos, e saiu ele do barco. Lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podiam alguém prender. Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços e os grilhões de migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou-o. E clamando com grande voz, disse: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque ele dizia: Sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? E ele lhe respondeu: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: Manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus logo lhe permitiu. E saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. Eram quase 2.000, e afogou-se no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram e o anunciaram na cidade, nos campos. E saíram muitos a ver o que era aquilo que tinha acontecido. E foram ter com Jesus e viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido e em perfeito juízo. E temeram. E os que aquilo tinham visto contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado acerca dos porcos, e começaram a rogar-lhe que saísse do seu território. E entrando ele no barco, rogava-lhe o que for endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe: Vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes com grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilhavam. Glória a Deus. Jesus maravilhoso. A minha cidade precisa de Jesus. Se tem Jesus, tem segurança. Oh, glória. Se tem Jesus, tem paz. Se tem Jesus, tem prosperidade. Se tem Jesus, tudo muda. Então a minha cidade precisa de Jesus. Se a minha cidade precisa de Jesus, o que é que eu estou fazendo aqui? O que você está fazendo aqui? Nós somos os responsáveis por anunciar esse Jesus a esta cidade. Esse texto fala de um homem que estava numa região chamada Decápolis, era um território que compreendia um grupo de 10 cidades. A palavra Decápolis vem do grego deca, é 10, polis é cidade. Citópolis, Pela, Dion, Gerasa, Filadélfia, Gadara, Rafana, Canata, Icos e Damasco. Estas são as 10 cidades que pertenciam à província de Decápolis. Boa parte do território de Decápolis está localizado onde atualmente é o país da Jordânia. O personagem do nosso texto está em Gadara. Jesus atravessa o mar da Galileia e vai para a região de Gadara, região de pagãos, não é região de judeus. Tanto que quando eles desembarcam, vocês veem no texto, que a Bíblia não faz menção que os discípulos desembarcaram, diz que ele saiu do barco. Porque os discípulos tinham essa questão de não se contaminar com os pagãos. Eles estavam ali num lugar em que havia a criação de porcos. Uma manada de um criador de porco tinha mais de 2.000, então imagina. E para os judeus isso era contaminável, era considerado imundo. E os discípulos ainda tinham muita ressalva quanto a isso. Então Jesus desce e se depara com esse homem que estava atormentado, não se sabe quanto tempo, mas era uma legião tão violenta que a Bíblia diz que prendiam ele e despedaçavam os grilhões. Então estava agora numa situação muito precária, vivia nos montes, vivia nos sepulcros. Esse texto também o evangelista Mateus narra, e o evangelista Lucas também, dando um pouco mais de detalhes do que acontecia na vida desse homem, possuído por demônios,
que andava nu, que não voltava mais para casa, que era violento e que dormia nos sepulcros. Passava as noites gritando, urrando. Então, de repente, um dia Jesus simplesmente desce do monte, atravessa o mar da Galileia e vai até a cidade de Gadara, vai para lidar com esse homem, faz o trabalho que tem para fazer e retorna e vai embora. Porque Jesus tinha um encontro com aquele homem. Aleluia. Porque quando chega o momento de Jesus ter um encontro com a pessoa, ele tem. Aleluia. Nada impede. Glória a Deus. Nada impede. Ele faz essa obra. Hoje, Jesus já não está mais aqui. Jesus precisa ir através de mim, através de você. A Bíblia diz que das multidões que seguiam a Jesus, havia pessoas de Decápolis que seguiam a Jesus. Então havia pessoas em Decápolis que estavam falando de alguma forma também de Jesus, assim como eu e você. A nossa cidade precisa de Jesus. E se nós anunciarmos Jesus, Jesus vem. Aleluia. Se nós falarmos para as pessoas que Jesus é uma pessoa, Jesus não é uma estátua, não é uma imagem, não é uma impressão, não é uma força, não é uma energia, não é um símbolo, Jesus é uma pessoa. E que ele se relaciona com o ser humano. Se nós falarmos para as pessoas abrirem seus corações que Jesus vem, ele vem. Até que um dia Jesus foi até Gadara. Ele entrou naquela região para enfrentar uma legião de demônios. Os demônios, quando perceberam que era Jesus, já foram se rendendo. A Bíblia diz que eles já foram se prostrando. Quando fala ali, adorou-o, está dizendo, se prostraram, se jogaram em terra, já reconhecendo Jesus como Filho de Deus. O mundo espiritual sabe quem é o nosso Jesus. Sabe o teu vizinho que rejeita quando você fala de Jesus, o teu colega de trabalho que caçoa quando você fala de Jesus, o teu parente que desdenha da tua fé. Mas não se engane, o mundo espiritual sabe quem é o teu Jesus. O mundo espiritual não precisa se convencer de quem ele é, não. O ser humano precisa ser convencido, e o Espírito Santo está aqui para convencer. Mas o mundo espiritual, o meu e o teu adversário, sabe muito bem quem é o nosso Jesus. E quando ele se depara com o nosso Jesus, ele se prostra, porque o nosso Deus é infinitamente maior que o nosso adversário. E nós estamos nessa posição de importância para a cidade. Essa posição de importância para as pessoas. Nós precisamos falar de Jesus. A nossa cidade está precisando de Jesus. Jesus fez um trabalho tão maravilhoso na vida daquele homem, que aqueles criadores de porcos expulsaram Jesus. Porque para o ser humano, o dinheiro é mais importante que as pessoas. Para o ser humano, os animais são mais importantes que as pessoas. Então, a Bíblia diz que aquele homem estava sentado, vestido em perfeito estado. Isso não foi suficiente para alegrar o povo. O povo preferiu expulsar Jesus, que fez aquela obra maravilhosa na vida daquele homem. Jesus, então, a Bíblia diz, entrou no barco e foi embora. E quando ele estava indo embora, a Bíblia diz no versículo 18 que aquele homem quis ir com Jesus. Porque é assim que acontece na vida do homem, que Jesus se encontra com ele, não é? Não quer largar Jesus nunca. Quer ficar com Jesus. Mas Jesus disse assim, não, fica. Eu preciso mais de você aqui do que você comigo. Você agora tem um papel muito importante para fazer. Você precisa ficar para anunciar à tua casa o que aconteceu com você. Quem sabe esse homem era casado, a gente não sabe. Quem sabe ele tinha filhos, a gente não sabe. Alguém já tenha ido lá buscá-lo, tentar levar para casa, tentar levar para um centro de reabilitação, tentar dar um emprego, tentar ajudar, tentar levar alimento, tentar levar veste, roupa. E os demônios não aceitavam. Então volta lá na tua casa e conta para a tua família o que aconteceu. Como foi que o teu problema se resolveu? Quando a medicina não fez, quando a ciência não respondeu, quando ninguém mais pôde fazer nada por você, conta o que aconteceu com você para a tua família. Eu preciso que você fique e fala para a tua casa o que aconteceu com você. É essencial, porque eles sabem como você era e agora vão ver como você é. Em segundo lugar, Jesus disse, fala para os teus são os próximos. Quem são os nossos próximos? São os nossos parentes. Nossa casa, nossa família, aqueles que estão ali em quatro paredes conosco. Cônjuges, filhos, isso é a nossa família. Fora disso é a nossa parentela, os nossos familiares. Mas nós também temos amigos, vizinhos, colegas. Jesus disse, fala para os teus também. Não fique só dentro de casa. Mais pessoas precisam saber como que o teu problema foi resolvido. Para a maioria, ou talvez para todos, não só de Gadara, mas de todas aquelas 10 cidades, quando olhavam para esse homem, diziam, aquele não tem mais jeito.
Imagina a fama desse homem que vivia nos montes, violento, nos sepulcros. As recomendações: não passe por ali, não ande lá, olha lá, tem um homem perturbado por demônios. Ninguém resolve o problema dele. Quantos religiosos possam já ter ido lá? Não se resolveu. Era um trajeto que provavelmente ninguém fazia, com medo, que é natural que as pessoas tenham medo. Então conte para os teus parentes como aconteceu, conte a tua experiência, conte como Jesus teve encontro com você para os teus amigos, conte para os teus vizinhos a tua experiência com Jesus, não a teoria, não o fato de você ir à igreja, sair da tua casa para ir para o culto, não a tua vida religiosa, conte a tua prática, a tua experiência vívida com o teu Jesus como pessoa. Conte para os teus colegas de trabalho, por que você vai na igreja? Por que você vai ao culto? Por que você lê a Bíblia? Por que você é crente? Conte, porque Jesus teve encontro com você. Aleluia! Não foi você que teve encontro com Jesus. O endemoniado não tinha como subir num barco, atravessar o mar da Galileia, ir até a Judéia ou a Galileia para ter com Jesus. É Jesus quem vem ao nosso encontro. Aleluia! Nós estávamos amarrados, oprimidos. Foi Jesus que veio ao nosso encontro. Aleluia! Conte isso para as pessoas. Quando ninguém mais podia fazer nada por mim, Jesus chegou até a minha presença. Quem sou eu para o Rei dos Reis chegar até mim? Mas ele veio, ele largou tudo e veio até a minha presença. Conte para os teus parentes isso. E no versículo 20, Jesus disse: conte para toda a cidade. No versículo 20, na verdade, o homem entendeu a mensagem. E ele não ficou só para falar para a sua família, nem para a sua casa, nem só para os seus próximos. A Bíblia diz que ele foi e anunciou em Decápolis. Ele era gadareno. Ele habitava numa cidade das 10, mas ele não se conteve. Ele foi e falou nas 10, em Decápolis. Meus irmãos, a nossa cidade precisa de Jesus e nós é que temos que anunciar. Falar de Jesus, falar das maravilhas dele. Aí quando a pessoa abre o coração, Jesus vem. Da mesma forma que ele foi até o gadareno, Jesus vai até aquela pessoa que você evangelizar. E vai mudar, e vai transformar. Você acha que aquela pessoa que você está, porventura, evangelizando, está numa situação pior que a do gadareno? Nem de perto, né? Mas se Jesus fez no gadareno, por que não pode fazer naquela pessoa? Mas o que ele deveria anunciar? Qual era o teor da mensagem? Como ele ia abordar as pessoas? Ele tinha que falar a respeito do quê? Jesus dá uma instrução. Versículo 19. Primeiro, era para falar das grandezas de Deus. Aí no versículo 19. Fala das grandezas de Deus. Aleluia. Quando você for falar de Jesus para alguém, fale das grandezas de Deus. Aleluia. Porque nós temos lutas, temos problemas, temos dificuldades. E há pessoas que falam, só contam problemas. Há crentes que só contam problema. Há crentes que só contam dificuldades. Há crentes que só falam mal das coisas, das igrejas, só falam mal de tudo. Nós temos que falar de Jesus, e falar de Jesus é falar das grandezas de Deus. Aleluia. O Salmo 145, versículo 3 diz: grande é o Senhor, e muito digno de louvor, e a sua grandeza é inescrutável. Aleluia! Aleluia! Sabe o que é isso? Nós podemos estudar a eternidade inteira, tentar pesquisar a grandeza de Deus, não vamos conseguir chegar. Ele não tem limites, inescrutável é impenetrável. Nós não conseguimos saber o que é a grandeza de Deus. Aleluia! Nós vamos viver com Deus uma eternidade toda e não vamos conhecer toda a grandeza dele. Então não podemos limitar Deus num problema. Não podemos achar que Deus não pode resolver uma coisinha desse tamanho, se a grandeza dele é inescrutável. As pessoas precisam saber que o nosso Deus tem uma grandeza inescrutável. Porque elas estão achando que não tem mais solução para a sua vida. Tem pessoas que acham que não tem mais jeito, acham que nada mais pode resolver. É porque eles precisam saber de um Deus que tem uma grandeza inescrutável. Jesus disse para aquele homem: fala das grandezas de Deus. Fala como Deus tirou de dentro de você uma legião de demônios apenas com uma ordem. Salmo 150, versículo 2: louvai-o pelos seus atos poderosos, louvai-o conforme a excelência da sua grandeza. Ele não só tem grandeza, mas a grandeza dele é excelente. Aleluia! Esse é o nosso Deus. Há muitas grandezas nesse mundo, não é? Mas qual é o fundamento dessas grandezas? Qual é a proveniência dessas grandezas?
Para que são essas grandezas? A do nosso Deus é uma grandeza excelente. E melhor do que isso, Ele compartilha conosco dessa grandeza. Aleluia! A humanidade perde a fé, a humanidade se torna medíocre nas suas esperanças, nas suas expectativas, mas é porque não sabem que existe um Deus que tem uma grandeza excelente. Nós precisamos falar desse Deus para as pessoas. Em segundo lugar, o que ele deveria falar? Está aí no versículo 19. Fale da misericórdia de Deus. Olha o teor da pregação desse homem do testemunho. Fale das grandezas de Deus e fale da misericórdia de Deus. Meus irmãos, entenda uma coisa, uma comparação entre Neemias e Jesus. Neemias era copeiro do rei. Ele tomava o cálice antes do rei, experimentava toda a bebida que o rei ia tomar, para de repente o rei não ser envenenado, não haver uma conspiração contra o rei, matarem o rei. Então Neemias era servo e fazia isso para o rei. Aí um dia Jesus está no Getsemane orando, 3 discípulos num canto dormindo, e eles tomando gotas de sangue, e disse: Senhor, se possível, passe de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, contudo seja feita a tua vontade. Aleluia. Neemias era servo, ele estava cumprindo o papel dele de tomar o cálice pelo rei. Agora, quando falamos de Jesus, Jesus como rei está tomando o cálice pelos servos. Ele inverte o papel e diz: os meus servos não podem tomar esse cálice, eu vou beber. Isso é misericórdia. Ele não precisava, porque ele não precisa de mim, ele não precisa de você. Nós que precisamos dele. Aí Jesus, ele desce do trono, se desveste, se despe da sua glória, se faz menor do que os anjos, pisa nessa terra, sangra como eu e você, sua como eu e você, tem sede como eu e você, isso por misericórdia, para salvar a minha vida, para salvar a sua vida. Fale das misericórdias de Deus, porque as misericórdias de Deus são tão essenciais, meus irmãos, porque a Bíblia diz em Lamentações capítulo 3, versículo 22, que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Não é o inimigo que nos consome. A causa de não sermos consumidos é porque nós estamos debaixo da misericórdia do Senhor. E, meus irmãos, as suas misericórdias não têm. Então, se alguém disser para você algum dia: para mim não tem mais jeito, nem Deus vai me ouvir, nem Deus vai me perdoar de tudo que eu já fiz. Pessoas já disseram isso para mim: nem Deus vai me ouvir mais. Aí eu sempre recito esse versículo: as misericórdias do Senhor não têm fim. Aleluia. Fale para as pessoas que têm jeito para elas. Glória a Deus. Aleluia. As misericórdias do Senhor, além de não ter fim, elas são novas a cada manhã. Aleluia. Aleluia. Ou seja, eu não sei como você passou o seu dia hoje, mas nós vamos orar, você vai falar com Deus, se arrepender dos seus pecados, você vai dormir. Amanhã, quando você acordar, tem uma misericórdia nova, novinha, já esperando por você de novo, dizendo: recomeça, pode recomeçar, que a minha promessa está em pé, a minha palavra está em pé. Glória a Deus. Esse era o teor da mensagem daquele homem, meus irmãos, e é por isso que nós precisamos falar de Jesus em nossa cidade. Minha cidade precisa de Jesus, e a exemplo daquele homem, eu tenho que falar de Jesus, e quando eu falo de Jesus, Jesus vem e transforma as pessoas.